Boa noite. Boa noite a todos os presentes, irmãos encarnados e irmãos desencarnados também. Gostaria, um gesto de muito respeito, agradecer aos trabalhadores espirituais dessa casa, que, em primeiro lugar, me protegeram para chegar até aqui. Em segundo lugar, me lembraram do dia da palestra, porque hoje eu estava indo para outro centro espírita, pensando que era a palestra lá, na verdade era aqui, e eu sei que foi eles que me deram um ponto de atenção. E agradecer a oportunidade de mais uma vez vir receber a caridade nessa casa, Quando a gente se dispõe ao trabalho e pensa que estamos praticando a caridade, na verdade é o contrário. Somos nós que estamos a receber a caridade por meio da oportunidade do trabalho, que diminui e atenua nossas faltas. E o nosso tema, embora nós já estejamos no mês do Outubro Rosa, ele ainda é referente ao Setembro Amarelo, porque nunca é demais e nunca é tarde para falar sobre prevenção ao suicídio, E essa palestra, não chamo de palestra, de estudo, ela foi sugerida no mês passado na casa de Ismael, no Centro Espírita Ismael, E eu estou trazendo aqui para vocês. O tema é Não se mate, viva. E nós vamos estudar essa prevenção ao suicídio, de uma maneira bem diferente da que a gente tem acostumado a observar, Nós vamos começar a falar desse tema, Vamos começar pelo final. Infelizmente não deu tempo. É o cenário que se encontra quando nós percebemos que aquela pessoa que estava sorrindo ontem, hoje chegou a notícia de que tirou a própria vida, de que o astro do rock que estava tocando ontem foi encontrado morto em seu apartamento. A estrela de TV, que está brilhando nas novelas, cometeu suicídio. A gente se pergunta por quê. Se estava tão bem, se tem dinheiro, se tem bens, Que é um assunto global hoje falar de suicídio, As estatísticas são alarmantes. Então eu estou começando aqui pelo final, Felizmente não deu tempo. Quando chega a notícia já não tem mais o que se fazer, Foi consumado. Para isso, eu tentei bolar pensamentos típicos, não só de quem está prestes a cometer suicídio, mas que todos nós estamos sujeitos a ter em diferentes fases e momentos da nossa vida. Você pode estudar esses pensamentos de maneira individual e você pode perceber que todos eles estão encadeados, estão concatenados. E nós vamos fazer isso dessas duas formas. Observar esse pensamento de maneira isolada e ver que ele... Opa, meu Deus do céu. Tem laser? E ver que ele se liga com o próximo, 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 com o último. Vamos fazer assim, para a gente entender melhor, tá? Primeiro pensamento. Eu nasci assim, vou viver assim. Eu acredito que em algum momento da nossa vida, das nossas relações pessoais, nas nossas relações interpessoais, nós já ouvimos essa frase de alguém: eu nasci assim, vou viver assim. Também acredito que em algum momento da nossa vida, nós já proferimos essa frase, esse pensamento: eu nasci assim, vou viver assim. Isso demonstra a pessoa que crê tanto em si e acha-se tão suficiente que ela está à margem de qualquer julgamento. Bom, eu sou assim, eu vou viver assim, eu sou desse jeito. Então a pessoa que crê ser imutável. E a pergunta que eu faço: nós somos imutáveis? Nós estamos em constante mudança o tempo todo, mudando. Em seguida,
eu sou assim e não vou mudar. Eu sou desse jeito, né? Inflexível. Quem quiser que se adapte ao meu jeito, porque eu sou assim, né? Aqui não. Também tenho certeza que em algum momento de nossas relações, de nossa convivência com o outro, já escutamos esse tipo de frase, ou então já falamos desse jeito. Né? Vamos agora puxar a sardinha para mim, né? Que é a hora de admitir as falhas, né? Eu nasci assim, vou viver assim. Autossuficiência, né? A juventude traz para nós uma força, um poder inigualável. Quando se é jovem, sente-se um poder tão grande que você é capaz, ou pensa que é capaz de superar tudo e todos e o mundo. A juventude traz esse poder, mas é meramente ilusório. Também já disse isso e já pensei isso. Eu sou assim, não vou mudar. Porque acreditava que a minha visão de mundo era a visão genérica para tudo, unânime, definitiva, absoluta. Terceiro pensamento. É desse jeito que sou. Não aguenta? É demais para você? Quantas vezes nós colocamos as pessoas que convivem conosco, as pessoas que se relacionam conosco, nessa agressão mental, nesse abuso mental? É desse jeito que eu sou, você não aguenta? É demais para você conviver com alguém assim, como eu? Essa posição revela o quê? Alguém que acha que está certo o tempo todo, que é suficiente o tempo todo, e que não é ele ou ela que tem que se adaptar a alguma coisa, mas sim o outro que tem que se adaptar ao meu jeito de viver, de ser e de pensar. E aí, quando você continua nessa postura inflexível, você experimenta de um fenômeno natural. As pessoas começam a se afastar de você. As pessoas deixam de querer estar perto de você. Porque a pior coisa é você tentar conversar com alguém que está certo o tempo todo. Que argumento você tem para quem está certo o tempo todo? Você pode ter todas as letras do alfabeto no argumento e não vai mudar a situação, porque a pessoa acredita piamente que ela está certa o tempo todo. E você afasta as pessoas de si e começa a experimentar de um fenômeno social e pessoal que está cada vez mais acometendo as pessoas, a solidão, o sentimento de ser e de estar sozinho. E aí você vê o seguinte: eu sou assim, eu sou um peso para todo mundo, porque ninguém me aguenta, ninguém me suporta, ninguém me entende, né? Nossa, ninguém me entende nessa casa. Começa a surgir o vitimismo. Nossa, ninguém me entende aqui. Por que é tão difícil as pessoas me entenderem aqui? Olha o vitimismo pintando aí. Em seguida, mas por que? Ixi, Maria, peraí. Ainda não me acostumei. Mas por que eu sou assim? Um peso para todo mundo. Mas por que ninguém quer ficar perto de mim? Por que ninguém me trata com simpatia? Porque as pessoas me repelem? Porque as pessoas não querem estar próximo a mim? Como eu queria ser diferente, mas eu já não aguento mais. Desgaste emocional em alto grau, falta de autoconfiança, falta de autoestima, falta de esperança, e isso se reflete num peso tão grande que desisto. Adeus. A ideia de acabar com o seu próprio sofrimento, criando um sofrimento maior, vence. A ideia de acabar com o seu sofrimento, criando um sofrimento maior e refletido, vence. E a pessoa opta por dar fim à sua vida corpórea, física. Porque acredito que todos que estão aqui, simpatizantes, frequentadores ou espíritas, sabem que o corpo físico tem fim, mas o espírito, ele é imortal, e ele vai se propagar no tempo e no espaço, porque o futuro de cada um de nós é a felicidade. É a felicidade. E vai depender de nós, de acordo com as nossas benfeitorias,
bem-aventuranças, chegar a essa felicidade mais cedo ou mais tarde. Depende de nós, do nosso grau de consciência, da qualidade de nossos pensamentos, porque nós somos o que pensamos, do nosso comportamento, do respeito ao próximo, do autocontrole e por aí vai. Por isso, como eu disse a vocês, que nós somos o que pensamos, é necessário também estudar o que passa aqui, na minha mente. Nós estamos no Ocidente. O mundo ocidental é um mundo frenético. É um mundo que desconhece a pausa. É um mundo que desconhece o autoenfrentamento, o autoconhecimento. As pessoas não param para se enfrentar. Emmanuel, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem chamada de coragem. Não sei se já leram, mas ele fala numa frase o seguinte: é preciso ter mais coragem para enfrentar a si mesmo do que para enfrentar os outros. Porque o autoenfrentamento, ele vai te mostrar que você não é tão bom quanto você acha que é. E para melhorar, você tem que passar por uma situação que dói muito. Reconhecer que você não presta o suficiente como você acha que presta. Lembrando que nós estamos no mundo de provas e expiações. Se nós realmente fôssemos mais evoluídos, se estivéssemos aqui era em missão, não em aprendizado. Como muitos irmãos maiores que nós vieram fazer missão. Chico Xavier, Divaldo Franco, a primeira santa brasileira, Irmã Dulce dos Pobres. Tenho certeza que vieram cumprir missões que poderiam estar vivendo em orbes mais evoluídos. E o autoenfrentamento diz, realmente, eu careço de piedade e de misericórdia de Deus, mas assumo meu próprio fardo e peço a Ele força para realizar os progressos que eu vim fazer aqui nesse mundo. Porque a maioria de nós não reencarnou por vontade própria. A maioria de nós reencarnou compulsoriamente. Foi necessário que o meu mentor ou a minha mentora querida assinasse por mim, porque ela entende que eu não tenho condições de assinar por mim mesmo a minha reencarnação, e ela junto de mim, tal qual faz a professora com o aluno, disse: olha, Roberto, esses são os progressos que o meu filho tem que realizar, e eu estarei contigo no início e no fim. E diz para aqueles que são responsáveis o seguinte: eu assino por ele. Ele vai com Jesus e volta com Jesus, porque ele tem progressos a realizar. E ela que me ajuda a escolher o meu corpo, ela que me ajuda a escolher minha profissão, ela que vem nos momentos de dor me dizer palavras de sabedoria. Então o mundo ocidental carece muito desse autoenfrentamento, diante das circunstâncias da vida. Porque embora a maioria dos orientais não seja cristã, repare, não seja cristã, mas eles vivenciam um contato direto com a natureza e com a espiritualidade. Teve um físico que proferiu a seguinte frase: a mais curiosa espécie é o ser humano. Todos os domingos vai à igreja adorar um ser invisível que ele chama de Deus. E ao sair de lá, ele destrói a natureza visível, sem perceber que a natureza que ele destrói é o Deus invisível que ele adora. E na filosofia oriental, nós somos ensinados a respeitar todas as formas de vida, porque tudo tem sincronicidade e nada está ali por acaso. E a prática da meditação é uma das práticas integrativas que fazem parte do conjunto de terapias, segundo a OMS, para garantir a saúde humana, a meditação. Quando nós não meditamos, a nossa mente tende a ser rebelde, confusa, atormentada e indisciplinada.
A nossa mente, segundo Divaldo Franco, em palestra proferida, em conferência, tem cerca de 98 mil pensamentos por dia. Nós não conseguimos silenciar nossa mente pelo volume de informações que ela processa o tempo todo. Eu mesmo estou aqui falando para vocês e não sei qual é a próxima palavra que vai vir, porque já foi definida num processo que eu não consigo acompanhar. Esse estudo foi realizado em uma faculdade americana que diz o seguinte, que cerca de 85% dos nossos pensamentos são pensamentos ruins e depreciativos. 85%. 10% são pensamentos neutros, corriqueiros, apenas 5% são pensamentos positivos. Essa é a base da nossa mente. Isso é estudo científico. E pegando o gancho, o link com a meditação, os mestres em meditação vão nos ensinar como é que funciona a nossa mente com base num exemplo muito bonito, que é o do céu. O que você olha nessa imagem? O que vocês observam? Eu observo um fundo azul, que ele é amplo e que ele pega toda a paisagem, e nuvens que preenchem alguns espaços, mas não preenchem o todo. Em meditação, as nuvens são os nossos pensamentos, que vêm, que ficam e que vão. Podem ser nuvens brancas, pensamentos luminosos, podem ser nuvens nubladas, pensamentos tenebrosos. E a nossa atenção está nos pensamentos. O fundo azul, deixa eu me modernizar aqui. O fundo azul é a nossa consciência, aquela que é. Pergunta básica para os amigos espiritistas: onde está escrita a lei de Deus no homem? Eu preciso ouvir, viu? Na consciência. Deus seria capaz de escrever suas palavras e suas leis em algo impuro? Sim ou não? Não. Deus não seria capaz de escrever suas leis em algo impuro. Todos nós temos consciência? Consciência e travesseiro todo mundo tem, né? Dorme quem consegue. Sim. Todos nós temos consciência, e é na nossa consciência que está escrita a lei de Deus. É em nossa consciência que está escrita a lei de Deus. Agora, o que nós vamos povoar a nossa consciência com nuvens claras ou tenebrosas é conosco. É conosco. A nossa consciência é pura, meus amigos. Ela é pura. Mas nós poluímos com muitas nuvens, sobrecarregando-a. Nuvens que vêm, nuvens que vão. Nuvens bonitas e nuvens feias. E a nossa atenção está nas nuvens, que são os pensamentos. A meditação é, na verdade, a reconexão com a consciência. A prece é uma forma de meditar. Mas poucos de nós sabemos fazer uma prece. Vocês já viram a prece antes do almoço, como é que ela é? Abençoe esta comida, amém. Segundo André Luiz, existem preces que não passam do forro do telhado. Aqui, ó. Tem preces que não passam do forro do telhado. Porque eu não sei se vocês sabem, mas em espiritualidade nada é mágico. Tudo tem um fundo científico. São ondas, são pensamentos, são luzes que se irradiam de nossas mentes, de nossos corações, a atravessar os cosmos, de emissário em emissário, até chegar naqueles que decidem em nome de Deus. Então a tua prece, ela leva um caminho para chegar nas esferas superiores. Ela leva um tempo. Não é na velocidade da luz. Eu apertei aqui, eu chego, ó. Uau, 300 mil metros por segundo. Não, a prece não é assim. Para você ter uma prece luminosa dessa, ó, que eu aperto e aparece a luz, haja merecimento, haja trabalho, haja sofrimento, haja esforço no bem, haja consciência. Então meditação é isso. É a gente se reconectar com a nossa consciência.
Ainda, para ilustrar esse exemplo da relação da mente e pensamento, os mestres em meditação, eles nos dão o exemplo da gripe. Quando você está gripado, o que aconteceu com o seu corpo? O seu corpo foi invadido por vírus, né? A gripe, ela é viral. E esse vírus vem no intuito de causar desordem no teu corpo. Mas eu te pergunto, ele faz parte de você? Você permanece gripado a sua vida toda? Ou você está gripado? A coriza, o espirro, a tosse, a secreção, ela é da tua natureza? Ou ela é sintomática, de acordo com o processo infeccioso que você está passando? Você não é a gripe. E isso acontece toda vez que nós estamos irritados, com raiva, tristes, angustiados. Não sou eu. Eu estou sendo invadido por esses vírus espirituais que me deixam irritado, que me deixam descontente, que me deixam angustiado. Eu não sou isso. Eu não sou esse sentimento. Eu não sou angústia. Eu estou sendo invadido por uma angústia, tal qual meu corpo físico é invadido pelo vírus da gripe. Eu não sou irritado, eu estou irritado, porque existe algo externo, algo que eu não consigo, que está me invadindo e está me contaminando. Isso não faz parte de mim, isso não me pertence, mas por algum motivo eu estou dando brecha para isso se instalar. Toda vez que eu não me alimento bem, estou com a imunidade baixa, estou dando brecha para adquirir um processo desse, de infecção viral. Da mesma forma, quando eu não mantenho meus pensamentos vigilantes, quando não estudo as Escrituras e o Evangelho, quando não pratico a caridade, quando sou muito egoísta, eu estou me enfraquecendo e dando brecha para quê? Para esses vírus e bactérias espirituais se instalarem em meu coração. Irritação, raiva, rancor, medo. E aí começam os quadros de ansiedade, pânico, depressão. Conseguiram compreender isso por esses dois exemplos? Né? Consegui. Aí eu vi um quadro no Facebook que me chamou muita atenção e eu acrescentei o último. A ignorância e suas associações. Quando você é ignorante e tem conhecimento religioso, ele se torna o quê? Terrorismo, fanatismo. Quando você é ignorante e tem poder, isso se torna o quê, gente? Tirania. Quando você tem ignorância, mais a liberdade, você tem o quê? Caos. Você tem liberdade e não sabe o que fazer com isso. Desordem, caos. Ignorância, mais dinheiro. Corrupção. Ignorância, mais pobreza. Crime. Ignorância e falta de fé no futuro. Suicídio. Repara, ignorância e falta de fé no futuro, eu tenho suicídio. A ignorância é a raiz de todo mal. Educação é a solução. Já ouviram falar de educação dos sentimentos? Acredito que sim. Educação dos sentimentos é algo extremamente necessário para todos nós, espíritas e não espíritas. Porque para falar em educação dos sentimentos, não necessariamente eu tenho que estar falando de espiritismo. Porque é uma base psicológica que ajuda a todos. Concorda comigo? Educação dos sentimentos é uma ferramenta. Educação dos sentimentos é uma ferramenta. E com essa ferramenta você vai entender que a tua irritação tem uma raiz. A tua angústia, o teu medo, o teu desespero também. E elas não fazem parte de você. Educação é a solução. E aí vem uma pergunta. Diante de todo esse quadro, eu posso mesmo mudar? Eu posso mudar mesmo? Eu posso me transformar em qualquer momento da minha vida? Pode. Se a tua força de vontade for forte e grande o suficiente, você pode mudar.
porque é característica do ser humano transformar-se, independente do tempo e do momento. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, existe, a seguinte indagação: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Olha a resposta que os espíritos superiores dão a Kardec: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então nós podemos sim mudar, nós podemos sim vencer as nossas más tendências, porque o que nos falta é a força de vontade. Ah, eu não consigo emagrecer. Será? Você não consegue emagrecer? Ah, eu não consigo ter hábitos saudáveis. Será que você não consegue? Um estudo psicológico diz que leva 21 dias para você criar um hábito, um novo hábito. 90 dias para criar um estilo de vida. Experimenta hoje mudar de lugar. O local que você coloca as camisas, você vai colocar calça. No local que você coloca a calça, coloque as camisas. Você vai até titubear na hora de procurar o que vestir, mas com 21 dias você se acostumou. O novo local das camisas e o novo local das calças. Com 90 dias isso já vira um estilo. O que falta é a nossa vontade de se transformar. O que falta é a nossa vontade de se transformar. Enquanto estivermos encarnados, teremos tempo para iniciar os nossos progressos. Porque um progresso ele não é interrompido de uma vida para outra. Você não perde o progresso que você inicia numa vida. Não, você conquistou com o seu trabalho, com o seu estudo, com o seu esforço. Então, sim. E às vezes com pouco esforço. O suicídio e a loucura. Agora eu vou fazer aqui a leitura dessa passagem, mas não vou ler todo, por conta do nosso tempo, já faltam só 20 minutos. Olha só, suicídio e loucura, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A calma e a resignação auídas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então aqui o autor espiritual, ele já nos traz uma mensagem de grande valia. Calma e resignação nos dão uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o melhor preservativo contra o suicídio. Calma e serenidade. Agora nós vivemos num mundo que é complicado ao unir essa calma e essa serenidade. E se eu continuo vivendo como ocidental, eu vou continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Eu preciso procurar terapias, gente, para me melhorar. E não desistir da minha melhora, porque no início não é fácil. Sabe-se lá Deus o que foi que fizemos nas múltiplas vidas e o que nós temos gravados aqui dentro, no perispírito nosso. Só Deus sabe. Só a mentora sabe, só o mentor sabe. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar, pois, pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença e até com alegria os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que, sem ela, o sacudiriam. Então nós temos uma grande vantagem no Espiritismo. Nós fazemos as provas com consulta. Nós estamos passando pela aprovação com a consulta, com o que devemos fazer no momento da prova. Caso contrário, nós iríamos sucumbir de imediato às provações que arrasam e avassalam os corações. Porque tem provas que são difíceis de suportar
de vencer, a gente acha que não vai vencer. E sem esse sustentáculo, que é a fé no futuro que nos caracteriza, é a fé no futuro que nos caracteriza, é que nós temos condição de dizer assim, mas tudo passa. Mas tudo passa, e eu sei que depois o sol volta a brilhar. E se não passa nessa vida, passa para a próxima. E eu sei que eu vou continuar esperando e fazendo a minha parte para conseguir vencer os meus obstáculos, que quem colocou os meus obstáculos em meu caminho? Eu mesmo. Pelas minhas irreflexões e tomadas de decisão às cegas. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluído aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e loucura, e que podemos chamar de conscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Olha outra medicação necessária. Paciência. Segundo Emmanuel, paciência é a arte de cooperar com Deus sem atrapalhá-lo. A arte de cooperar com Deus sem atrapalhá-lo. Porque Deus age por métodos que nós desconhecemos. Nós não temos nem complexidade cerebral para entender os mecanismos de ação de Deus. Então, quem é você para discutir o método que o teu mentor vai usar para te dar uma luz para sair daquela enrascada? Ninguém. Né? Silencia e espera. Não complique ainda mais a situação. São recomendações de Emmanuel, né? Do livro Calma. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Nós não somos humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos que passam por uma experiência humana. E quão breve é a nossa vida neste planeta. Parece brincadeira, mas eu já sou um jovem senhor, eu tenho 30 anos. E ano que vem eu vou continuar fazendo 30, porque eu não sou besta, né? Ano que vem vou fazer 30 até o final da vida. 30 anos, e parece que foi ontem que eu estava brincando, e parece que foi ontem que eu saí do jardim, porque isso é muito vivo na minha cabeça, eu ainda nem acredito. Não acredito. E para você ver como a vida é um sopro. E a gente perde tanto tempo com briga, descontentamento, ciúme besta, desconfiança, ingratidão, reclamação. Quando você para ver que se vocês todos estão aqui é porque tem saúde, não tem nenhuma pessoa com dificuldade de locomoção, podem caminhar com as próprias pernas. E aqueles que têm alguma limitação possuem quem dê suporte para que ele possa estar aqui, recebendo os bons eflúvios, porque tem gente que até o momento não botou o rosto fora de um recinto porque não pode levantar da cama do hospital. E a gente, com tudo isso, ainda acha motivo para reclamar, mas não acha motivo para agradecer. Que curioso. Que curioso. Se tem trabalho, reclama do trabalho. Se está desempregado, reclama também porque ele quer estar trabalhando. Né? Que curioso. Se está com fome, quer comer. Se tem comida, eu não quero comer isso, quero comer nuggets. A gente tem sempre o que reclamar. Se não tem roupa, eu quero roupa. Se tem roupa, não tem roupa para sair. Se não estuda, quer estudar. Se estuda, não era o curso que eu queria. A gente sempre tinha o que reclamar, né? Enquanto tem muita gente que queria estar calçando o meu sapato. Mas a gente só dá valor quando é que é, meu irmão? Quem dá valor? Quando perde. Né? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Covardia moral. A incredulidade. Quem me garante que do outro lado existe alguma coisa? Porque existe o ateu científico e tem o ateu à toa.
O ateu científico, né, é aquele que não consegue compreender, que ele olha para o mundo e vê tanta mazela e cadê Deus? Ele ainda não conseguiu adentrar nesse conhecimento. O ateu à toa é aquele que diz que Deus não existe na hora da morte. Meu Deus, me salva. Ele não tem base, ele quer causar polêmica, ele quer disseminar a incredulidade. A incredulidade na fé do futuro é o excitante do suicídio. As ideias materialistas, as pessoas que acham que só vale o que nós temos. Você sabia que dessa vida você só leva uma muda de roupa que não é nem você que escolhe? Você só leva uma muda de roupa que não é nem você que escolhe. E a gente se apega tanto ao material, trabalha tanto para ter. Mas você já pensou no que vão fazer com o teu dinheiro quando você morrer? O que vão fazer com as tuas roupas? O que vão fazer com as tuas coleções, com os teus instrumentos musicais? Isso aqui é a mentora falando aqui do lado. Não sei, né? Vai ficar aí. Né? O que vão fazer com os meus pertences? Vai ficar porque eu não trouxe. Divaldo diz o seguinte: o que nós temos, nós deixamos. O que nós somos, nós levamos. Porque o nosso tesouro está onde? A minha morada não é aqui. Eu estou aqui de passagem. Porque foi o melhor lugar que Deus encontrou para me colocar. Porque tinha um local pior. Tinha um local pior. Ele foi tão bom que ele me colocou para morar aqui em São Luís do Maranhão, para conhecer vocês. Porque é aqui que tem as oportunidades para o meu crescimento. Porque tudo isso foi pensado. Porque ninguém reencarna à toa, ninguém erra de endereço. O que há? Não existe acaso, não. Está tudo programado, está tudo acontecendo como deveria acontecer. A nossa consciência que não consegue ver. Aquela consciência azul está turva de nuvem, está nublada, está com neblina. Você não consegue ver. Daí a paciência e a resignação que afastam mutuamente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. A coragem moral é aquela coragem que nos dá a paciência e a calma diante da prova e a confiança. Eu sei que vai passar, porque eu sei que Deus é justo. Se Deus é justo, se eu estou passando, eu mereci passar. Porque Ele não vai me dar um fardo maior do que eu possa carregar. A minha mentora não ia permitir que eu passasse por uma situação que eu não tenho condição de passar, até porque ela sofre junto. Você tem ideia disso? Ela passa junto isso comigo. Lógico que ela sente num grau diferente do que eu sinto. Ela entende que é necessário. Vocês já foram ao dentista? Já, né? Vocês têm medo de ir ao dentista? Eu não tenho medo, eu tenho pavor. Mas eu preciso ir porque eu vou sofrer na cadeira do dentista, mas vou sair dali sem dor. É a mesma coisa. Quando minha mãe vai me acompanhar ao dentista, ela sofre junto, mas ela sabe que é para o meu bem, eu vou sair dali sem dor. A mesma coisa é minha mentora. Ele está passando por isso, mas ele vai sair bem, ele vai resistir. Porque eu estou aqui. Tem outros espíritos que gostam dele também. E a gente não vai deixar ele sucumbir diante da prova. Bora enviar a gente para ajudar ele. Né? Porque ele está trabalhando, porque ele quer crescer, porque ele sabe os defeitos dele, ele sabe que ele não presta, mas ele vai vencer. É mais ou menos assim, né? Ele já sabe que ele não presta, mas ele quer vencer. E a gente vai ajudar ele, meu filho. Porque você também é filho de Deus, você está na obra, você quer ajudar as pessoas. Né? Então você tem um crédito. Emmanuel diz o seguinte, que quando manda a justiça divina cobrar dívida, se encontra o devedor em trabalho no bem, manda a justiça divina suspender por tempo indeterminado a cobrança. Olha que bonito isso. Se no dia do teu acerto de contas, meu irmão, tu estiver praticando o bem e a caridade, quando vierem te cobrar o que tu deve, essa cobrança é suspensa por tempo indeterminado. Porque um gesto de amor anula uma multidão de pecados. Eu poderia falar aqui das estatísticas, né? Que todos nós temos disponível isso na internet.
nas pesquisas, mas isso não adianta saber de estatística, adianta saber que a maioria dos casos de suicídios são de homens, que os suicídios mais brutais são cometidos por homens. Isso não adianta saber, né? E agora vem aqui vem algo interessante. 8 minutos. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e sobre nossas ações? Lembra, agora você tem que lembrar daquela explicação do céu e das nuvens. São nuvens, olha. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes. Porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Eu lembro que quando eu era criança, começou as primeiras manifestações mediúnicas. E naquela época eu não sabia o que era isso, nem minha mãe nem meu pai. Porque lá em casa, meu pai é evangélico, né? Ele é separado da minha mãe, mas na época era casado. Era evangélico. E minha mãe católica. E eu frequentava a escola bíblica dominical e catecismo. Né? Então essa história aí só podia ser Satanás. E eu sempre fui muito sozinho, porque eu só tenho uma irmã menor. E menina gosta de brincar com as coisas dela. Eu nunca gostei de brincar assim. Hoje em dia os meninos podem brincar de tudo, e é normal. Mas na minha época não, os meninos tinham outras brincadeiras. E eu gostava de brincar de luta, minha irmã não gostava. Né? Ela queria brincar de casa. Eu não gostava de brincar, então eu brincava mais, era sozinho. Normal. Nessa brincadeira de brincar sozinho, nessas coisas de fazer sozinho, vinham outras crianças brincar comigo que eu não via, mas eu ouvia. E umas eram muito legais mesmo de brincar. Como é que eu brincava com elas? Uma dizia assim, vamos supor que eu estava brincando com aqueles bonecos do Comandos em Ação. Roberto, não seria legal se você colocasse um barbante preso bem aqui na mesa e colasse ele no chão para os bonecos descerem como se fosse um cabo de aço? Eu, puxa, que legal! E as ideias vinham, eu brincava. Eu inventava as brincadeiras, mas era a intuição deles, era o pensamento deles. Também tinha uns amigos que vinham brincar e diziam assim, Roberto, que interessante seria se você pegasse 2 pedaços de fio elétrico e metesse na tomada, seria um estrondo. Juro para vocês. Juro para vocês. Ou então um que eu nunca esqueci, porque foi o mais pungente e foi a primeira vez na vida que eu senti a presença da minha protetora, da minha mentora. Eu tinha 4 anos de idade. Nunca vou esquecer, e hoje eu sei que era ela. Eu tinha 4 anos. Como é que foi? Eu gosto muito de revista em quadrinhos. Eu só tenho tamanho. Gosto muito de revista em quadrinhos. E eu gostava muito de ver Shazam e Superman. Eu também, meu irmão. Eu sou um crianção, né? Só tenho tamanho. E eu lia que Shazam gritava, Shazam, e saía voando. Eu disse, isso é possível. Eu tinha 4 anos. O que eu fiz? Eu amarrei uma toalha no pescoço, uma toalha vermelha, amarela, não lembro, acho que foi amarela. Subi pelo sofá, que ficava próximo à janela, e fiquei em cima do mármore da janela. E era alto para a minha idade, para a minha estatura, e eu ia me jogar, ia gritar Shazam, e estava confiante que ia voar. E aquela intuição era muito forte, vai ser divertido, você vai voar como um super-herói. Nem como se fosse hoje. No momento exato que eu ia fazer o salto, chega uma pessoa e diz assim, a sua mãe vai chorar, porque você vai cair e vai se machucar. É melhor descer. Pergunta para ela se dá certo isso. A sua mãe vai ficar tão triste com você. Você vai sofrer tanto. Faça isso não. Aí eu desci, tal. Perguntei, mamãe, se eu botar a capa e a Shazam eu vou? Ela disse, não, e a mamãe vai chorar. E a mamãe vai ficar triste. As mesmas palavras que a minha protetora falou, minha mãe disse. Mas por quê? Com que finalidade os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles, porque vocês têm que entender que nós conseguimos a bênção de reencarnar. Aqueles que nos fizeram mal, ou que a gente fez mal, talvez não conseguiram ainda. E eles querem que soframos juntos com eles. Como distinguir se o pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa,
Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Esse é o pequeno esforço. Os bons espíritos só aconselham para o bem. Se deu vontade de falar mal de alguém, não é bom espírito. Porque nós já aprendemos que, na maior parte das vezes, são os espíritos que nos dirigem. Os pensamentos não são nossos, nem são nossos. São de quem? São deles. A vontade de se vingar, de colocar alguém em situação vexatória, de revelar os segredos de outra pessoa, de magoar, de tratar mal. Lembra do vírus da gripe? Lembra das nuvens? Lembra da influência dos bons espíritos? Estudar é a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós, responsabilidade sua, distinguir. Já que nem você pensa por si só, a tua responsabilidade é muito simples. Distingua o que é certo e o que é errado. Nós estamos desde o Jardim do Éden tentando fazer isso. Comer ou não comer? Comer ou não comer? Já é hora. Quando experimentamos um sentimento de angústia, questão 471, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? Lembra do exemplo da gripe? Resposta: é quase sempre o efeito das comunicações que, sem o saber, tiveste com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. Nós estamos aqui acotovelando-nos com espíritos. A estrutura física do Centro Espírita Ivone é essa que a gente vê, mas ele é muito maior do que a gente supõe. Tem área construída no plano espiritual desse local, e existem outras plataformas que agrupam espíritos aqui, que a gente não consegue ver. A maioria de nós não consegue ver. Então, toda vez que a gente tem um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, pode ser uma comunicação que a gente teve com alguém que a gente não viu. Alguém se atrai com você, se conecta e você começa a sentir algo que não tem que nem porquê. Ou então, durante o desdobramento, onde nós temos alguns encontros, né? Quando a alma se emancipa momentaneamente. Por isso é importante orar antes de dormir, fazer uma prece, né? E a pergunta que eu faço para encerrar, antes da gente fazer uma leitura, que dá tempo: vale a pena viver? Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios e perdas. E já que estamos encarnados, vamos fazer o possível para permanecer encarnado por mais tempo. E agora eu queria encerrar com a leitura desse texto aqui. Chama-se Poema de Gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me destes, muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a te imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro,
e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem à velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu quero te rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura de amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigada, Roberto, pela sua palestra. Leitura final.